Olá, eu sou o Piara Bosque e esse é mais um Política em Foco aqui na TVAL. E agora a gente vai falar sobre um semestre bastante produtivo que a Assembleia Legislativa teve esse ano, no primeiro semestre, e as perspectivas para a retomada dos trabalhos em casa, no Parlamento, na sede do Palácio Barriga Verde, depois, já que o ano começou, o semestre começou com a sessão itinerante em Mafra. E para fazer esse balanço do que foi e essa perspectiva do que vem, eu estou aqui com o Rodrigo Cardoso, da TV BV Band. Bom estar contigo de novo aqui, Rodrigo. Tudo bem, Piara? Prazer te rever mais uma vez para a gente discutir os assuntos de interesse da Assembleia Legislativa, que, por consequência, são os assuntos que interessam à sociedade catarinense. Tudo bem, Maria? Tudo Prazer bem. te rever também. E vamos discutir, vamos conversar muito, né? Já antecipando, né? Maria Helena, do site Maria Helena Jor, aqui com a gente também, mais uma vez, nessa conversa sobre o Parlamento Catarinense, sobre a política catarinense e também sobre Santa Catarina. Bom estar aqui contigo mais uma vez, Muito querida. bom com essas duas feras aqui, fazermos esse balanço do primeiro semestre da Assembleia Legislativa, do que resultou, né, para a sociedade catarinense, e falarmos, claro, do que vem por aí nesse segundo semestre, que já começa com algumas informações importantes que a gente já vem debatendo. Então, eu vou dar alguns números aqui para a gente começar essa nossa conversa. No primeiro semestre de 2025 foram 65 sessões ordinárias, 16 sessões extraordinárias, analisando um total de 5.436 matérias legislativas. E foram aprovadas 163 proposições, incluindo os projetos de lei ordinária, complementar, decretos legislativos e resoluções. Bastante trabalho na Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre, Rodrigo. Alguma coisa te chamou a atenção? Olha, realmente é uma produção bastante robusta, ou seja, os deputados trabalharam muito, não é? Fizeram a sua parte, que é a votação, a apreciação de matérias, os projetos que chegam para o parlamento, são analisados, propuseram muita coisa também, bastante relevante, bastante útil, e a atuação é isso é isso que se espera da sociedade, que a sociedade espera do parlamento. Produtividade, trabalho, e isso a Assembleia entrega. A Assembleia entrega isso para os catarinenses, trabalho e trabalho de qualidade, nas mais diferentes áreas. E isso, além da fiscalização dos atos do Poder Executivo, que é função também precípua da Assembleia Legislativa, só mostra que o Parlamento catarinense trabalha muito forte em prol da sociedade. Maria Helena, como é que tu viu esse primeiro semestre e essa retomada dos trabalhos agora? O trabalho intenso se sobrepondo a debates políticos cá para nós desnecessários, né, dentro desse contexto nacional que nós vivemos. Quer dizer, não atingiu a Assembleia Legislativa essa coisa da polarização política, muito de leve, algum debate ou outro que é natural dentro do processo político e uma casa legislativa, mas o trabalho, acima de tudo, sendo efetivo. E quando a gente fala mais de 5.000 proposições, isso do próprio, oriundas dos próprios parlamentares, de outros poderes, do governo do Estado, matérias de diversos interesses, isso vai diversas do projeto origens, de lei, né? Isso vai do projeto de lei até aquela indicação que o parlamentar para resolver o problema na região, mostra a capilaridade do trabalho, né? E é bom sempre que a gente tem essa oportunidade de chamar a atenção da sociedade o que vem a ser um trabalho no parlamento, que muitas vezes a sociedade, por desconhecimento, pode analisar por um número de matérias aprovadas ou que virem leis. E não é bem isso, os debates acontecem fortemente nas comissões, às vezes com maior relevância que no próprio plenário da Assembleia Legislativa, em audiências públicas, em sessões especiais, em sessões solenes. Enfim, é um papel que o parlamento tem de debater todas essas questões importantes para a sociedade, algumas viram leis, outras é necessário um maior tempo até para o debate, mas a coisa acaba acontecendo. Eu até sempre faço um convite para que as pessoas acompanhem, pela própria TVAL, as reuniões de comissão, como elas são produtivas, como acontecem realmente debates ricos e de informação rica sobre as diversas situações da sociedade, das diversas regiões. Então, não necessariamente se mede esse trabalho pela quantidade de leis. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui.
quando eu como meu trabalho como jornalista, quando eu quero ir conversar com os deputados, eu vou no plenário. Quando eu quero saber o que está acontecendo, eu vou na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. São as duas mais importantes comissões, porque todo projeto passa por elas, E né? depois é que vai para um debate de uma comissão de mérito, né? Então, acompanhando... Ele já vem debatido para o plenário. Muitas vezes as pessoas entendem, mas não discutiram. Não, foi exaustivamente discutido em pelo menos 3 comissões. A de legalidade, a que trata do uso do recurso público, e as questões de mérito, que no caso educação, saúde, entre tantas. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção desse primeiro semestre, e que me chama muito a atenção de tanto volume de matérias aprovadas e analisadas, porque é sempre um semestre de transição. É o semestre de um novo presidente, Júlio Garcia, assumiu em fevereiro, de novos presidentes de comissão. Então, é normal que tenha não um acomodamento, mas um ajuste, até todo mundo entendeu o novo ritmo da Assembleia. Mas parece que, finalizada a gestão Mauro de Nadal e iniciada essa nova gestão de Júlio Garcia, não houve dificuldade de transição, né, Marilena? A gente falava sempre, muito em anos anteriores, você sabe disso, você cobre parlamento, eu já atuei dentro do próprio parlamento, o Rodrigo também. Não, a Assembleia vai funcionar mesmo só lá em abril, né? Depois que formam as comissões, depois que se sabe quem vai integrar, quem vai presidir. E essa observação que você fez foi fantástica. Já começamos o ano trabalhando, com as comissões já praticamente acertadas, já foi rapidamente a eleição dos presidentes, dos membros. Houve até um pedido do presidente Júlio para que fossem eleitos os presidentes das comissões ainda em fevereiro, para não dar esse gap, né? Quer dizer, toda essa experiência de Júlio Garcia também, de outras gestões, só botou em prática, né? Quarto mandato como presidente da Assembleia. Como é que tu vê isso, Rodrigo? É bem isso, né? Essa capacidade do atual presidente da Assembleia de negociar, de conversar com as diferentes bancadas, já que é uma casa legislativa, uma casa política que precisa e demanda discussão, capacidade de articulação, é claro que o resultado não poderia ser outro. A sinergia para apontar chefes de comissões, membros de comissões, e isso tudo culmina onde? Num trabalho mais acelerado, num trabalho que começou quando deveria começar, e aí, claro, né, você analisa todas as matérias e isso interfere diretamente também na produtividade, né? Não só quantitativa, que você acabou de falar, mais de 5.000 matérias, mas na parte qualitativa também. Matérias relevantes de áreas como saúde, como educação, como segurança pública, como infraestrutura, matérias que muitas vezes, como a Marilena falou, muitas vezes as pessoas às vezes não têm a noção exata de que isso reverbera na sociedade, mas fazem toda a diferença na vida do catarinense. Portanto, é muito importante, sim, acompanhar as comissões, as audiências públicas e, claro, né, tudo culmina no plenário da Assembleia, que é onde o martelo é batido. Então, como isso é feito de maneira muito negociada, muito articulada, quem ganha é o parlamento e, por consequência, a sociedade. Me chama a atenção também a questão que é importante ressaltar. O debate político, ele existe. Até as questões ideológicas, as pautas nacionais, elas são vocalizadas pelos parlamentares dentro também, do parlamento, a esquerda, a direita, mas equilibradamente, mas o jogo anda, né? A Assembleia não está travada. E a gente vê muitas vezes a discussão ideológica travando o jogo na Câmara dos Deputados, no Senado, mas na Assembleia o jogo continua andando em volta das discussões. E a gente vê parlamentares ideologicamente diferentes, mas votando questões importantes e única, né, de uma forma positiva, que eu quero dizer, não é só porque eu sou de um determinado partido, vou votar contra a proposta se ela é boa. Isso a gente vê muito, é uma característica muito do legislativo catarinense. É bom para a sociedade, é bom para uma determinada região, enfim, é uma lei importante, vamos aprovar, independente do que seja. E foi um semestre, como você falou, bastante produtivo. O Rodrigo citou até a área da saúde. Eu acho que na área da saúde tivemos grandes avanços de leis na Assembleia Legislativa, reconhecimento de doenças até então invisíveis para a sociedade e para as próprias políticas públicas, uma área bastante importante que o parlamento se debruçou para a área mesmo, da saúde, né? aqui para registro, tivemos a Lei de Incentivo às Cirurgias Eletivas no SUS, uma lei do deputado Fernando Krelin, do MDB, com repasse de recursos estaduais para reduzir a fila das cirurgias eletivas, em consonância com o governo do estado. A gente teve o plano de carreira dos profissionais de saúde também, do deputado
Vicente Caro Preso, do PSDB. Diversos temas foram tratados, mas também um semestre de consolidar algumas questões. E a gente volta e meia fala, no mandato de Mauro de Nadal, primeiro mandato em que a gente viu as emendas parlamentares com o aumento do volume de emendas parlamentares para os deputados e também a consolidação das bancadas regionais e do programa Assembleia Itinerante, que teve em junho São Miguel do Oeste e agora em agosto também em Mafra. Para deixar claro que não são programas de uma gestão, viraram programas da Assembleia Legislativa, né, Rodrigo? Viraram programas institucionais, foram institucionalizados, ou seja, é como a gente fala que um determinado projeto não é de Estado, não é de governo, mas é de Estado. Então aqui agora, né, esses projetos, essas iniciativas tão importantes, emendas, bancadas regionais, Alesc itinerante, se tornaram programas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E isso, claro, tem um início, mas o gestor atual e os futuros gestores mantendo esses programas, eles se institucionalizam e quem tem realmente a ganhar é a sociedade, com bancadas regionais que pensam cada região nos seus mais diferentes aspectos. As emendas, claro, é a participação do parlamentar destinando recursos para aquela região específica onde há uma necessidade e também, claro, a atuação do Alesc itinerante que vai por todas as regiões discutindo em loco, conhecendo em loco a realidade de cada região. Como é que tu vê esse cenário, Maria Helena? Eu achei assim, acho, não tenho certeza. Esse acho é muito estranho, né? Não tenho certeza. Que foi um semestre que, como você falou, Piara, continuidade de algumas coisas, mas fortalecimento de todas elas. As bancadas regionais vieram com tudo, a gente já tem conversado aqui nesse mesmo espaço sobre a importância delas, no debate e no levantamento das prioridades regionais, para que os próprios parlamentares possam investir em emendas e possam solicitar tanto ao governo do Estado como ao governo federal determinados recursos específicos para essas áreas que as bancadas regionais apontam. A bancada regional veio realmente para ficar, independente da legislatura. Eu não acredito que vai haver um novo presidente da Assembleia Legislativa que venha destituir foi por resolução, né, a criação, mas essas bancadas institucionalizadas. E os próprios parlamentares entenderam essa lógica. Entenderam, né? Porque é um momento em que as bandeiras partidárias ficam no chão e se discute os problemas da região, mesmo com quem pensa diferente, né, Rodrigo? Você pode Isso vale para o Alesc itinerante, né? É um raciocínio muito parecido para o Alesc itinerante, porque as bancadas regionais discutem, aí as cores partidárias se anulam em prol de uma determinada região, e isso culmina lá no Alesc itinerante, onde as cores partidárias de todas as bancadas se reúnem para aquela região específica. E aí você tem uma equalização da coisa, porque parlamentares de norte do estado vão debater assuntos do sul catarinense, conhecendo a realidade em loco, vice-versa, demais regiões. Ou seja, como você bem disse, Piara, não vejo futuros gestores da Assembleia Legislativa desativando, interrompendo, descontinuando tanto o Alesc itinerante quanto as bancadas regionais. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns projetos que foram aprovados nesse primeiro semestre na Assembleia Legislativa e também dar uma projetada que vem de polêmica aí para o resto do ano. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Política em Foco aqui na TVA. Hoje falando sobre o produtivo primeiro semestre que a Assembleia Legislativa teve em 2025 e projetando um pouco o que vem aí para o resto do ano. Eu estou aqui com o Rodrigo, estou aqui com a Maria Helena e eu quero destacar alguns projetos que foram aprovados. Eu acho que um dos mais importantes foi aprovado na Assembleia Legislativa o Estrada Boa Rural. É um programa do governo do estado, aprovado no parlamento e com uma previsão de gastar até 2,5 bilhões em parceria com os municípios para resolver as estradas municipais, né, que são grandes gargalos. A gente tem dificuldades nas federais, tem dificuldades nas estaduais, mas um olhar atento para essas estradas municipais que muitas vezes levam os produtos do sítio para a cooperativa ou para a fábrica, isso
tem um poder muito importante no estado como Santa Catarina, né? Eu começo contigo, Rodrigo. Sim, realmente é um programa muito importante do governo do estado e, claro, chancelado pela Assembleia Legislativa na sua função de analisar os projetos que vêm do Executivo. E a gente realmente fala muito, né, sobre gargalos de BRs, de rodovias estaduais. A gente fala muito do trecho norte da BR-101 ali em Itajaí, que é um gargalo bastante complicado. 280 tem problemas, 470 tem problemas, 153, BR-282, enfim. Falamos das estaduais, e aí tem o Estrada Boa, que vem fazendo um trabalho importante também, mas às vezes a gente esquece, né, Piara, das vias menores, aquelas que estão dentro dos municípios e que levam a produção catarinense para as rodovias estaduais, dali para as federais, enfim. E como você agora tem uma fonte de recursos em parceria com os municípios, que vão ter uma leve contrapartida, enfim, todo um regramento para que eles possam aderir a esse programa, agora sim, tem uma fonte de recursos, 2 bilhões de reais, é bastante recurso, para que esses municípios consigam contratar e fazer as obras importantes de revitalização dessas avenidas, dessas ruas, dessas estradas municipais, para escoar cada vez mais a produção. É infraestrutura, a gente vem falando sobre isso, infraestrutura nunca é gasto, é sempre investimento, né? Como é que tu vê esse cenário, Maria Helena? Muito bom, os municípios comemoraram bastante, comemoram até hoje. O Estrada Boa Rural é fundamental para a grande maioria, principalmente dos pequenos municípios, que, como você falou, Piara, dependem de estradas muitas vezes muito precárias para o escoamento de produção, para a segurança, transporte de estudantes. Nossos municípios, assim, nas mais diversas regiões do nosso estado, são, na grande maioria, pequenos municípios. Só que os prefeitos ficaram, num primeiro momento, um pouco assustados em questões do programa, como valores, extensão, até a espessura do asfalto, e já procuraram a própria FECAM, a própria Federação Catarinense dos Municípios, e o prefeito da capital, Topázio, deve levar algumas sugestões ao governo do estado para algumas alterações no programa, talvez tenha que passar também contrapartida, projeto, sempre temores, né? Sempre tem uma coisa para ajustar. Até porque o prefeito lá na ponta, às vezes aquele dinheiro do projeto, se o dinheiro não tiver garantido, é um gasto que ele podia estar fazendo outra coisa. É um medo que ele tem, né? Um e temor. Muito prefeito já ficou pendurado no pincel com essa história de faz o projeto que a gente paga, né? A gente já viu esse filme, a gente já viu esse filme por aí. Então, até a espessura no asfalto, não, mas lá vai passar caminhão com grande peso, o asfalto está baixinho, tem que ser mais a espessura. Então, tudo isso já foi pautado, já está nas mãos da FECAM para também conversar com o governo e, é claro, deverá, talvez, a Assembleia Legislativa ter que novamente fazer esse ajuste. Já é uma perspectiva, algo que a gente pode, nesse segundo semestre? Eu acredito que sim, que o assunto vai avançar, porque é interesse de todos, é interesse dos municípios, do próprio governo, dos próprios parlamentares, porque, como eu falei, são pequenos ajustes, mas são importantes, principalmente para esses pequenos municípios que são a grande maioria do nosso estado. O programa é fantástico. O Estrada Boa Rural me remete muito àquela obsessão que o ex-governador Luiz Henrique da Silveira tinha de asfaltar os acessos dos municípios. Que ele queria que Santa Catarina tivesse todos os acessos asfaltados. Por toda Santa Catarina. Ele conseguiu entregar até o final do mandato dele quase todos. Depois, no governo Raimundo Colombo, concluiu-se essa jornada. E existia muita dificuldade, especialmente em Florianópolis, de entender por que era importante para um governo asfaltar acessos de municípios com 5 mil, 4 mil, 6 mil habitantes, especialmente no oeste e no extremo oeste. E quando eu fui conhecer a realidade, eu vi que era por aqueles acessos asfaltados que a produção estava chegando nas fábricas, nas cooperativas. E nas nossas mesas, a comida e por fim nas nossas mesas e nas mesas do mundo inteiro, né? Porque também. Santa Catarina exporta muito. Então, a gente olhar para o que está dentro do município, do pequeno município, no que pode ajudar na nossa economia rural, acho que tem um avanço muito grande aí, né, Rodrigo? Não tenha dúvida, Piara, essa realidade é importante que o gestor que está aqui na capital do estado conheça lá na ponta, né? Conheça como é que funciona isso e ter um acesso asfaltado, um município que tem essa condição, ele tem uma outra condição diferenciada para fazer sair sua produção, seu transporte, para que entrem e saiam do município os recursos necessários e aí, claro, você tendo esse acesso garantido e o Estrada Boa Rural vem para isso também,
O município de pequeno porte, e como de resto é a maioria das cidades catarinenses, só tem a ganhar, porque vai ter uma possibilidade maior de escoamento e de produção para todo o estado e até para fora dele. E pode desenvolver o turismo também, né? Porque Exatamente. tem Turismo regiões regional. aí com belezas naturais fantásticas que não se consegue chegar. Exatamente. Uma vez eu peguei aquela rota dos tropeiros ali, que vai dar em... Leoberto Leal? Que vai dar em Leoberto Leal. Eu estava voltando de Tuporanga, tinha dado um deslizamento, e aí me indicaram um caminho, peguei o caminho errado. E o meu carro quase ficou por lá. Mas que lugar lindo. Que lugar lindo. Muito lindo, eu conheço bem. É aquela situação, né? Se uma estrada boa rural tivesse passado por lá nessa época, quem sabe a realidade não seria outra. Eu não né? sei se ele está mapeado, mas eu torço muito porque eu sempre quis Voltar lá, eu né? quero voltar lá, mas com o meu carro não dá. Não dá, Então, eu espero na próxima. Eu tenho assim, meu Deus, o Picantinho não vai subir isso aqui. Uns peralzinhos bravos. Subiu. Mas é isso. Mas vamos aproveitar esse caminho e vamos trocar de assunto, porque vamos falar um pouquinho de algo mais polêmico. A Assembleia aprovou no final do semestre o cadastro dos moradores de rua. Mais uma vez, pessoas em situação de rua, melhor dizendo. Mais uma vez, parceria governo do estado com a FECAM na elaboração desse projeto. Também teve contribuição parlamentar, tinha um projeto sobre o mesmo assunto do deputado estadual Alex Brasil, do PL, acabaram sendo aprovados de forma conjunta. A intenção é integrar com o CAD único, mas tem resistência também, tem gente que até o MP está meio de olho, assim, que pode encontrar alguma inconstitucionalidade. Rodrigo, o que você acha dessa ideia de ter um monitoramento estadual para que não fique cada prefeito fazendo do seu jeito? Eu acho que o principal mérito, talvez a gente possa apontar assim, é realmente esse: definir um regramento, um norte para que todas as cidades trabalhem da mesma maneira. Porque todo mundo trabalhando de maneira conjunta e de maneira semelhante, a tendência é que se produzam resultados semelhantes. A questão da população em situação de rua, ela é extremamente complexa, Piara. Ela envolve uma série de fatores que vão muito além de discursos, de bravatas, de ideologias. É uma questão que envolve segurança pública. Sim, envolve segurança pública. Há pessoas em situação de rua que têm litígios com a justiça. Mas há também um componente social e econômico muito importante, que aí sim demanda uma atenção, tem um componente legal também, ou seja, que demanda uma ação muito delicada, é uma questão muito delicada para se resolver, porque ela gera impactos nas grandes cidades. A gente sabe que tem uma série de situações por aí que envolvem essa questão, mas tendo pelo menos um regramento único, ainda que ele precise de ajustes, se necessário for, pelo menos é um bom ponto de partida. Porque a questão é sim complexa, ela demanda um olhar diferenciado, mas é um problema de difícil solução, mas que, tendo uma iniciativa, pelo menos um norte para uma atuação uniforme das cidades, já é um grande avanço. Marilena, é um assunto que tem muita opinião, muita ideologia e muito preconceito. Tem que deixar todos eles fora da sala para achar soluções comuns, né? Primeiro tem que saber quem são, por que são, né? E o que fazer com eles. E isso depende, até um amigo meu brinca muito comigo, que eu digo, eu não aguento mais falar em diagnóstico de certas coisas, que parece que é chovendo molhado, não sai no diagnóstico. Mas esse é um diagnóstico necessário. Nós precisamos ter esse cadastro para realmente saber quem são essas pessoas que estão em situação de rua. É complexo, você foi muito feliz, Rodrigo, que você falou, não pode ser um assunto para bravatas, para ideologias políticas. Parabéns pela tua colocação, porque depende de diversos fatores para se conseguir minimizar a situação. O que se diz, enxugar gelo, atualmente é enxugar gelo, mas se tivermos um cadastro e todos os gestores municipais conseguirem agir da mesma forma, tiramos isso dessa plataforma política para uma ação realmente social, de segurança, envolvendo todas essas áreas de assistência social, enfim, de todo mundo que tem que trabalhar junto para minimizar essa situação. E a FECAM tem já esse trabalho sendo feito, e com esse interesse do governo do estado em trazer os prefeitos, principalmente das maiores cidades, para conversar sobre o assunto, foi um passo importantíssimo. Agora a gente tem que também ver isso avançar, né? Não pode ficar também
Uma coisa Só que contando. que o prefeito Topazio Neto sempre fala é aquela questão, quando a pessoa chega, tu saber onde que ela esteve. Não, esse aqui estava em Criciúma, estava aqui, estava lá, porque é uma população que circula muito, né? E tem diferenças... Circula e é circulada. Circula e é circulada, E é sempre vou lembrar, e o IP circulada. de olho. Nós tivemos episódios, não faz muito tempo, né? Episódios em cidades importantes que tiveram impacto, têm impacto e por isso que eu digo, é importante que a política seja uniforme, porque aí você evita esse tipo de coisa. Isso né? é um problema de diversas cidades, é um problema do Estado, né? Isso é um problema do Estado, é um problema da Assembleia, é um problema do governo. todos Não, nós. a gente não pode mais ter aquela questão, esse problema é municipal, ele é estadual ou ele é federal. Não, esse problema é das pessoas, né? É da sociedade que está com medo. E uma coisa A que me gente chamou tá com muita medo. atenção, recentemente eu entrevistei o prefeito de Blumenau, o Egídio Ferrari, e ele falou que em Blumenau a característica da pessoa em situação de rua é diferente de outras cidades, como Florianópolis, como Balneário Camboriú, que tem muita gente de fora, e aí muito do trabalho é ajudar a pessoa a voltar para a sua cidade, ou como viabilizar a permanência dela. No caso Ajudar a voltar, não exportar, né? No caso de Blumenau, o prefeito disse assim, normalmente, que a maioria das pessoas em situação de rua da cidade tem domicílio, tem família ou domicílio em Blumenau mesmo. Aí entra um aspecto social relevante. O que aconteceu para romper esse vínculo familiar? O que aconteceu para que a família não aceite mais essa pessoa no seu convívio e ela acabe se tornando uma pessoa em Ou a situação pessoa de rua? mesmo preferindo a rua. O que aconteceu para que a pessoa prefira a rua e não um convívio familiar? Aí estamos falando de problemas sociais. E aí o prefeito disse, as intervenções, a participação da prefeitura, estando lá, a pessoa acaba voltando para sua casa, para sua residência, para sua rotina anterior. E aqui em Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, a gente vê essa dificuldade que essas pessoas precisam ser integradas, voltar para suas casas, muitas vezes precisam de tratamento psicológico ou de dependência química. São várias fórmulas, mas ninguém achou a solução ainda. Muitas situações. E, por certo, já vamos projetando aí o segundo semestre, o assunto volta e permanece na pauta do parlamento, né? Com toda certeza. Outro assunto importante que o parlamento apontou foi a questão do reajuste do magistério, né? O reajuste de 11%, negociado com a categoria, sempre na hora da votação, na hora da tramitação, sempre tem a tentativa de um chorinho aqui e ali, um pouquinho mais. Nunca legítimo. É sempre As legítimo, demandas os são professores legítimas. merecem, mas um reajuste de 11% na situação do país hoje é algo a ser comemorado também, né? Todo reajuste é bem-vindo, não é? Todo reajuste é bem-vindo, ainda mais para uma categoria tão representativa, tão importante para Santa Catarina, como é a categoria dos professores. Magistério tem que receber a remuneração adequada e se houve a negociação, como a gente sabe que houve, entre categoria e governo do Estado, com a intermediação da Assembleia Legislativa, no seu papel de fazer essa ponte, muito relevante o papel da Alesc nessa história, neste projeto, trazendo os diferentes atores para a mesa para negociarem e conseguindo costurar um reajuste que, se não é o ideal, nunca é o ideal, né? Para qualquer categoria, mais, né? todo mundo quer o mais, todo mundo quer um bom reajuste, todo mundo quer o melhor reajuste, mas existe o mundo ideal e existe o mundo possível. Ainda mais quando se fala de uma Pé no categoria chão, tão né? volumosa Exatamente, quanto os professores. a maior categoria do serviço público estadual é a categoria do magistério. Portanto, uma solução consensuada, negociada, inclusive você consegue trazer um debate que fica num nível em que não compromete o orçamento, atende alguma parte das demandas ainda que não da forma ideal e, principalmente, evita paralisação, evita greve, porque isso, quem sofre é o estudante lá na ponta. Agora, o segundo semestre, nós já estamos cada vez mais próximos de um ano eleitoral, que é 2026. Pois é. Será que essa tranquilidade, essa serenidade Eu queria aproveitar esse finalzinho de programa para acho que tem dois assuntos que vão entrar com bastante força na pauta. E um deles é o Universidade Gratuita. Universidade Gratuita que foi na Assembleia que nasceram os questionamentos de que eram necessários ajustes no programa, através principalmente do deputado estadual Napoleão Bernardes, em que ele fez um excelente trabalho trazendo o caso dos alunos que, por uma exigência da lei, como foi aprovada, né? as pessoas tinham que se matricular primeiro para depois saber se iam ganhar a bolsa.
o que gerou dívidas para quem não foi contemplado. Isso foi corrigido com uma medida provisória que vai ser votada na Assembleia Legislativa com mero ajuste de texto, porque não era do espírito da regra, mas agora vem, além desse ajuste que já foi feito, a própria investigação sobre fraudes de pessoas que acessaram o programa sem sem merecer, pessoas com patrimônio para poder pagar a sua universidade e que estão usando o benefício indevidamente. Como é que tu acha, Rodrigo, que a Assembleia vai entrar nessa discussão do apertar os controles para não deixar quem não deveria entrar no programa? A gente viu, né? A gente acompanhou, né, Maria? A gente acompanhou aí, vem acompanhando toda essa discussão, Tribunal de Contas, Polícia Civil, em torno da Universidade Gratuita, que é um programa importantíssimo, né, para democratizar o acesso ao ensino superior para o estudante que precisa ter a sua qualificação. E, como todo programa, ele tem os seus ajustes, tem essas questões importantes que têm que ser tratadas. O Tribunal de Contas fez o relatório, apontou as inconsistências, e o nome é bem esse, inconsistências. Ninguém falou em qualquer outro adjetivo que não fosse esse, ou substantivo que fosse esse, inconsistência. Alguma inconsistência aqui, umas maiores, outras menores, cabe à Polícia Civil investigar. E aí, claro... É importante separar o que foi uma falha de processo, o que foi e quem fraudou mesmo. Que é intencional. Quem é a grande minoria? É a grande minoria. A maioria dos estudantes foi um ajuste muito pontual, um erro de digitação, alguma coisa nesse sentido. Faça os ajustes necessários, melhore os controles e não perca a essência e a importância do programa. E aí, claro, a Assembleia vai se fazer necessária para fazer esses microajustes, às vezes de texto, de redação, um projeto para incluir uma outra redação a tal artigo, enfim, para fazer com que o programa não perca a sua essência, que é ajudar quem precisa, e que os instrumentos de controle sejam cada vez mais eficientes para que se evitem os casos intencionais, que esses sim têm que ser punidos. O programa que nasceu na campanha eleitoral, o governador Jorginho Melo, candidato, prometeu a compra das vagas nas universidades do sistema CAF e também um número proporcional nas demais universidades privadas, e que era a prioridade do início do governo Jorginho, por isso aprovado muito rapidamente na Assembleia. A Assembleia foi parceira e aprovou em um mês o projeto lá em junho de 2023. E agora talvez seja o momento do programa voltar para a LESC para normatizar essas questões que ficaram... Porque na época a grande foco da discussão era quanto do percentual de recursos ia para a CAF, quanto ia para as demais universidades. Acho que agora é a hora de fechar os controles, Maria Helena. Vamos organizar melhor, né? Que essa harmonia entre os poderes do primeiro semestre permaneça no segundo, em nome de um programa como esse, fique cada vez melhor, mais aprimorado e beneficiando mais e mais estudantes de Santa Catarina. Quanto aos reais objetivos do programa, de que ele é um sucesso e que ele tem que permanecer, não há dúvida de ninguém. Agora, esses pequenos ajustes são necessários em tudo na vida da gente, né? Dar uma ajeitadinha. Tudo pode ser aprimorado, né? Tudo pode ser aprimorado, que o parlamento faça isso com serenidade, que é peculiar aos parlamentares. Napoleão Bernardes, no primeiro semestre, fez um trabalho muito bom com relação a isso, que venha um segundo semestre também com um trabalho aprimorado nesse sentido, que, como eu falei, que a proximidade das eleições em 2026 não tumultue um processo que até então também não vem. Bom, o nosso tempo está chegando no fim. Já? Eu tinha dito que eram dois projetos, dois temas que me chamavam a atenção para esse segundo semestre, para não deixar o telespectador achando que esqueceram não está esquecido, é que a conversa está boa demais. O outro tema que eu separei era a questão da regionalização do saneamento, que dois projetos apresentados pelo governo do Estado, através da Casan, bateram na trave do governo. Foram retirados, e né? tem um projeto de iniciativa parlamentar, deputado Napoleão, deputado Matheus Cadorim do Novo e o deputado Minotto do PDT, para um projeto com uma regionalização ampla em 13 regiões. Esse debate vem com tudo e Santa Catarina está muito atrasada nesse debate, E eu né, acho que o Rodrigo? Estado está simpático a isso também, né, Rodrigo? É verdade, Santa Catarina é bastante atrasada, né? Os dados mostram de ONGs como o Trata Brasil, mostram o quanto nós estamos, primeiro, desequilibrados na questão do saneamento básico. Há regiões muito boas, ao mesmo tempo regiões bastante deficitárias nessa questão. E regionalizar o saneamento básico, se vier para aumentar essa oferta de tratamento
saneamento e de serviços de água e esgoto nas demais regiões catarinenses vai sim ser muito bem-vindo, muito bem discutido, muito bem analisado, mas que é preciso corrigir as distorções enormes que existem para que a gente possa melhorar os nossos índices aqui de tratamento, faz toda a diferença, é muito importante. Vamos para lembrar, um primeiro projeto que veio transformar a Santa Catarina inteira numa região só, e aí a Casan comandando esse processo, mesmo onde a Casan não opera. No segundo projeto, a divisão em 3 regiões, também com a Casan com um papel bastante preponderante. E essa proposta legislativa, dividindo pelas bacias hidrográficas em 13 e diminuindo o papel da Casan e até criando formas dos municípios negociarem a saída da Casan quando tiverem contrato. É discussão sobre Estado, é discussão sobre participação público-privada, é discussão sobre questões sindicais e água e saneamento, que estamos bem para trás. E autonomia dos municípios. E autonomia dos municípios. Vai ter muita gente para botar a colher nessa Acho que vai dar muita audiência pública ou não? Hoje vai dar audiência pública danada. A gente ainda vai voltar a falar muito sobre isso. Mas uma coisa, todos nós temos certeza, a estatal, a Casan, não dá conta de água e saneamento. Saneamento no nosso estado é uma vergonha, algo precisa ser feito e parece que o Estado já vê com bons olhos essa proposta dos 3 parlamentares, que vai acabar sendo uma proposta do parlamento como um todo. Tem resistência. Tem resistência? Bastante. Nossa, vai ter. mãe. Isso vai ser uma então, briga. Vai dar muita audiência. Literalmente vai passar muita água por baixo dessa ponte. Gente, perdão o trocadilho. Muito bom. Maria Helena, que prazer estar aqui conversando contigo de novo. Bom. Estouramos o tempo, mas a conversa está muito boa. Mas foi bom, eu nem senti passar. Valeu. Rodrigo, prazer conversar contigo mais uma vez. Valeu, Piara, valeu, Maria, sempre bom. Estamos sempre à disposição para conversar sobre os temas importantes da sociedade. E esse foi mais um Política em Foco aqui na TVA e que venha esse segundo semestre. Vamos acompanhar com bastante atenção.